Boa noite, gente, tudo bem? Demoramos, mas chegamos. Opa! Não é isso aí? Hoje mais um podcast, Elas Pode Tudo. A gente hoje vai falar com uma super psicóloga que vai... Vamos falar sobre sobrecarga mental, gente. Será que tem assunto? Muito. A gente já começou o podcast, a gente tava numa crise de riso aqui, entendeu? Tá Porque bem. rolou uma sessão terapia aqui antes. Ó, por isso que a gente demorou, até tratar os gatilhos. Essa daqui, a gente já quase começou a sessão terapia, porque essa daqui já bateu o carro, o negócio já tá uma Acontece, treta. galera, Mas tudo acontece. bem, chegamos. Estamos aqui. Com a Patrícia Zanelli e ela vai contar um pouquinho da vida dela, um pouquinho dessa transição de carreira, porque ela não é psicóloga sempre, né? É uma menina, né? A carinha dela, uma menina. Deixa eu pensar que é menina. Conta pra gente, Patrícia, um pouquinho de você, por favor. Bom, meninas, antes de qualquer coisa, obrigada pelo convite. isso. Tô A muito gente que feliz agradece sua de estar aqui presença. com vocês, lisonjeada de Opa. participar desse projeto. Bom, obrigada pelo menina, obrigada pelo super psicóloga. Super Master. Mas você, olha, o que seria da gente se não fossem as psicólogas, né? Ainda bem que um dia alguém explicou pra gente que a gente precisava muito de terapia, porque hoje eu não consigo viver mais sem. Não sei o que seria da minha vida sem vocês. Nem me Ainda fala. bem que deixaram de sentir vergonha, né? De Exatamente. fazer terapia. Hoje eu só Exatamente. sinto falta. Hoje virou algo, Uma né, necessidade. que as pessoas postam, acabei de sair da terapia, ai, minha terapia, e eu acho isso muito legal porque incentiva, né? Sim, E é uma faz necessidade mesmo. Sim, Exato, faz com que exato. as pessoas percebam que só tem ganho, né? Só. Exatamente. Fala um pouquinho de você, como é que você começou nesse trajeto, Vamos da lá. onde surgiu, né, o feeling pra psicologia. Pois é, então, na verdade, assim, isso é engraçado, porque eu não sei explicar exatamente onde começou, né? Eu venho de uma família que enfrentou, algumas pessoas da minha família enfrentaram dificuldades emocionais, depressão, transtorno do pânico, e eu acredito que tudo isso tenha mexido comigo de alguma forma. Eu me lembro de querer tentar entender o que acontecia, mas por que né? Por que uma pessoa fica assim, entra nesse sofrimento? Sim. E aí, quando eu cheguei na fase de decidir, logo de cara me veio essa ideia de psicologia. Legal. Muito bom. E aí, né, minha carreira começou em outra área da psicologia, que é a psicologia organizacional. Então, eu trabalhei por 10 anos em empresa, na área de desenvolvimento de pessoas. Então, eu desenvolvi ali competências através de treinamentos, programas de desenvolvimento, dava palestras dentro das empresas. Show. E eu gostava Legal. muito dessa área, eu me identifiquei bastante. Muitos psicólogos vão para essa área porque num primeiro momento entende que é a área que dá dinheiro. Que dá dinheiro, sim. justamente. Mas eu realmente gostava de trabalhar com isso. Só que eu tinha, assim, uma falta, né? Eu percebia que eu conseguia trabalhar o desenvolvimento das pessoas até um certo ponto, porque eu também era funcionária ali, existia um interesse da empresa, e aquele desenvolvimento precisava ser muito mais guiado pelo valor Em função da empresa do que da pessoa, né? do que da pessoa. Exato. E eu tinha essa dor, assim, porque eu queria ir mais, né? Eu queria, Além, né? sim, eu queria entrar mesmo no desenvolvimento que fazia sentido para aquela pessoa que estava ali. E aí eu tinha, né, esse desejo, mas na psicologia, se tiver psicólogas aí me ouvindo, com certeza vão se identificar. A gente aprende na faculdade que não dá para viver da clínica, não dá para viver do consultório. Então eu tinha Financeiramente, né? eu tinha essa limitação aqui mental de que não, eu vou ter que, no máximo, assim, me dividir. Fazer um pouquinho da clínica para matar essa vontade, mas ter aqui, né, o RH, a área de desenvolvimento humano, Como base. como base. É. E aí eu segui assim por muito tempo, dividindo. Atendia à noite, aos sábados, e no restante trabalhando em empresa, e aquela coisa, Sim. né, de ser... Tem hora pra chegar, mas não tem hora pra sair. Até que um belo dia eu fui pra uma empresa que foi, assim, péssima pra mim. Eu tava muito infeliz, não tava conseguindo me identificar. E aí foi quando eu falei, bom, agora acho que é a hora de
eu dar uma mudada mesmo. E aí eu pedi demissão e falei, agora eu vou viver do consultório. Porque eu fazia terapia na época e eu pensei assim, se a minha psicóloga vive disso, tem alguma coisa errada aí nessa ideia que me venderam. Tem algo que não está Tem certo. alguma coisa que... E ela tinha acabado, inclusive, de ir pra Portugal. E eu fiquei com isso na cabeça. Falei, como que ela vive? Consegue ir pra Como que ela foi Portugal? pra Portugal? Tem alguma coisa que não me contaram. Aham. E aí foi quando eu fui, inclusive, no Instagram pesquisar e eu vi que tinha psicólogas empreendedoras que passaram por isso, que também tiveram essa crença, mas que conseguiram se provar o contrário e estavam ensinando as outras psicólogas Olha a que legal. também Show, né? serem empreendedoras. Muito legal. bom, muito E bom. aí eu falei, é nessa pessoa que eu vou mirar. É ali que eu vou me espelhar, né? E foi assim, então dali pra frente já faz de 2019 pra cá que eu tô só no E consultório. aí na só pandemia no você clínica. estourou de ter cliente, né? Porque todo mundo enlouqueceu. Né? Eu fui uma delas. Todo mundo pirou. Nossa amiga aqui, galera, tá falando que ela é uma delas. Eu também. Se ela tá falando nosso amigo aqui também, ixi, já preencheu uma agenda aí. É inegável que o trabalho dos psicólogos ficou mais reconhecido, mais visível, que bom, né? mais solicitado Exato. também na pandemia, né? Foi ótimo, acho que quebrou até alguns preconceitos, né? Com certeza. Porque tem muita gente que acha, não, que terapia é pra louco, né? Não sei. A galera fala muito isso. Fala muito. Isso tem diminuído, mas ainda tem, Ainda né? tem, né? Bastante. Muito. Eu acho que assim, existe um preconceito sim. O homem ainda é mais resistente, eu acho, a fazer terapia. Muito, né? mulher, muito. verdade. Muito mais resistente. A mulher, ela acha Que ela vai mais pra terapia e ela exato. entende. Acho que chamam ela de louca desde pequena. É, Ela fala, eu vou eu já tratar sou esse trem louca, logo, né? já que eu sou louca, eu vou pra terapia. Eu não tô brincando, não é isso? Pelo amor de Deus. Mas não é a gente chamar de louca o tempo todo, já que eu sou louca, eu vou pra terapia. Sim. Não, mas não é. A gente acha que É mais bem resolvida com essa questão, né? Sim, eu acho que sim. A de gente querer pede se ajuda mais autoconhecer, fácil, né? de se autoconhecer. Os homens acho que eles têm muito essa coisa de que eles Será Eles que é a conseguem virilidade? eles conseguem se resolver sozinhos. Eu tô Você com um problema, acha? eu me viro, Deixa que eu resolvo. Tem Eu muito essa consigo coisa resolver. de não poder Autocontrole. sofrer porque é frescura. Acho que criaram. E o criaram não. autocontrole também, Vem né? essa crença lá de Sim, trás, sim. né? Então eles foram criados dessa forma também. Homem não chora, né? E eu acho que isso é muito sofrido pra eles, Muito, né? Muito, Porque- imagina a pessoa, o cara, não conseguir chorar por um motivo que, enfim... Eu fico muito feliz quando eu recebo homens, assim, Procurando, interessados né? e que vão até o fim, né? Sim, Porque eu sim. digo que terapia é um processo, assim, desde a hora que você pega o contato da psicóloga, Até. aí a hora que você conversa com a psicóloga ou o psicólogo, e aí você... É tudo uma etapa, né? Às Sim. vezes a pessoa fica ali com o contato do psicólogo por um tempão. Por um tempão. E é de fato que pra fazer E tem que terapia, depois né? rolar um feeling, né? Tem que rolar uma Sim. sintonia, senão Precisa, também não vai, senão né? não rola. Precisa. É. Eu acho que é de fato também que ele precisa partir da vontade dele, né? Não adianta fazer Sim. nada sob pressão. Não, Tanto é que quando eu fui fazer terapia, ela falou, você quer é fazer? isso. Você realmente quer? Eu falei, não, eu quero, eu preciso. É igual o trem de terapia de casal, né, gente? Vamos falar a verdade. Tô tranquila. Pois é. Complicado, né? Muito. É Porque a pessoa complicado, normalmente o cara ele vai meio forçado na situação, né? Ah, tá bom, então eu faço terapia de casal, a separação, né? Então eu acho que eu vou lá tentar esse negócio. Acontece muitas vezes, você vê o que é uma chantagem, né? Ou você aceita ou eu desisti. Eu sou muito mais a favor de assim, vai tratar suas merdas que eu vou tratar as minhas e a gente tá se tudo encontra, bem. né? Porque Mas é aquilo, né? Às vezes precisa direcionar. Tem muito relacionamento que não tem diálogo, né? Então, às vezes, precisa tratar um diálogo, outro ali. Sim. Estimular, né? Isso, enfim, no tem casal. muita procura de terapia de casal? Eu Como é não que é isso? trabalho com casal. Eu trabalho só com adultos, né? E só faço terapia individual. Mas eu recomendo muito a terapia de casal. É um recurso muito, muito bacana e que traz muita maturidade pro casal. Eu não faço, mas eu tenho colegas Sim, que que trabalham e também estudando sobre o assunto. E às vezes o homem ou até a mulher vai mesmo assim como uma cartada final ou vai
Ou ou racha. acaba. Não vai o racha, né? Mas dentro do processo Ele acaba gostando, né? encontra lá o teu valor e continua e é muito legal. E aí dá... Até pra si, né? Claro, ninguém vai pra uma terapia de casal esperando um divórcio, mas até se for Sim. o caso É. de Pra se ser mais decidir suave, né? um divórcio, Até pra é um ter mais processo- aquela é um processo suavidade no mais saudável. negócio. Até porque às vezes a mulher vai e fala um monte de coisa pra terapeuta e o esposo vai e fala mais um monte de coisa. Ela vira e fala, olha, vocês querem minha opinião profissional ou pessoal? Separa que isso vai dar merda. Tô brincando. Não, mas é verdade, porque... Não, ou né, senão o eles Fábio deixam a psicóloga louca, Ou a né? psicóloga tá ali assistindo e pensando, Gente, vai dar trabalho. Um fala um Lé, outro fala um Cré, e quando você soma não dá um, né? Vai dar trabalho. Eu tenho certeza que isso passa, porque isso passa com a gente também no individual, né? Nossa, essa daí vai me dar trabalho. Aí aquela pessoa que chega pra você já na primeira sessão, quanto tempo você acha que eu vou ficar em terapia? Oi? Não, eu fiz essa pergunta. Eu Fez? fiz. Aí, ó. E hoje eu falo, se você me largar... Pois é. Tanise, que posse é essa? Vamos trabalhar sobre isso agora. Exatamente. Que dependência é essa? Eu tenho alguns casos, já passei por isso, né? de pacientes que eu falo, olha, você tá liberada. Não quero, não me deixa. Não me deixa. Ah, tudo bem, acaba a terapia aqui, a gente só vai tomar cerveja outro dia, tá bom? A gente pode continuar amigo. Amigos de interesse, né? Psicólogos. Mas conta pra gente um pouquinho, Patrícia. Nesse processo que você se tornou terapeuta, foi difícil você se entender como empreendedora? Porque um psicólogo também é empreendedor, e aí? Foi muito difícil, Célia, muito difícil. Porque assim, né, o psicólogo, ele sai da faculdade completamente despreparado. Sério? A gente, assim, você tem ali um preparo teórico para exercer aquela profissão que é dentro da sala do consultório. Mas o trabalho de vender o que você faz, entendo. de olhar para o teu consultório como uma empresa que precisa dar lucro, Entendi. isso Zero. não é nem falado, assim, ninguém... Sério. Aí, ó. Falei pra Psicólogos Célia. em ação aí, ó. Na verdade é o Fizeram, tô seguinte. aqui, hein, ó. Na verdade é o Tô aqui. seguinte, tem que vender a dor da galera. entendeu? Quem Falei entende pra qual é a Célia, dor, foca nos psicólogos. não, foca quem tem dor, porque é psicólogo, é a estética, é o dentista, enfim. Médico, verdade. Porque é o seguinte, as pessoas, elas aprendem ali o que de fato é a profissão, mas não a vender, né? Exato. Então, é o nosso... Bora. Bora fazer um Tem projetinho. muito mercado. Porra, Porque, e tem. aprender isso é dolorido. Você aprende errando. Na dor, na dor. E eu, quando eu comecei, falei, não, agora eu vou trabalhar com a clínica. Eu vi que dava, me inspirei numa pessoa que já tinha passado por isso e já sabia ali um pouquinho o caminho das pedras. Tá, aí você vê ali tudo lindo. Mas aí, primeira coisa, né? Precisa estar nas redes sociais. Vamos fazer o Instagram. Tem que aparecer nos stories, tem que fazer isso. Gente, eu não gosto de fazer isso, não sei. Eu também não gostava. E agora, o que eu faço? Aí você começa, né? Sim. Aquilo que a gente conversou, a se deparar com as suas caixinhas pretas, Sim. né? E dá uma travada, assim. Se você não tiver muito firme naquilo que você quer fazer, dá uma travada. Muito bom você falar de caixinha preta. Não é, Célia? Muito bom. Porque a galera aqui quer entender o que é a caixinha preta. Se você puder explicar um pouco sobre o que é essa caixinha É preta. engraçado que esse negócio de caixinha preta, quando a gente... Porque assim, gente, toda vez que a gente faz um podcast aqui, tá? Antes a gente faz uma reunião e rola uns podcasts. Já rola, já rola umas sessões já. Isso Podia quando o áudio não gravar, sai, viu? Quando o áudio não sai, a gente tá falando besteira. E eu lembro que a gente falou muito sobre a questão da caixinha preta, né? Eu falo brincando às vezes, mas eu falo sempre que todo mundo tem a danada da caixa preta. Tem. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com ela, né? Que você não Sim. sabe que monstro vai sair dali. Qual é o bug que vai... Que bicho que sai, né? É isso complicado. mesmo. Eu costumo dizer que o seu inimigo é quando você se olha no espelho. Porque é você mesmo. Eu perco pra mim mesma, às vezes. Então, Sim. se eu não controlar minha mente, não tá ali... Por isso que pra mim a terapia é muito bom. Porque minha vida tá... Mas você sabe que há uns dias, faz dias que eu tenho escutado várias pessoas tocarem nesse assunto, de falar que o seu maior inimigo, muitas vezes, na maioria das vezes, é você mesmo. É. Na maioria A pessoa das que vezes. mais te critica é É você você mesmo. mesmo.
a pessoa que mais te coloca pra baixo é você mesmo. E é verdade, a gente faz isso e não percebe. Isso. E aí eu comecei a pensar sobre isso e falei, gente, será que eu sou minha inimiga? Cara, eu sou É inimiga que a gente se pra cobra, cacete. né? Muito. Se cobra muito. Eu gosto de pensar muito assim, qual é o tom de voz que você usa pra falar com você mesmo? Aí. Geralmente é um tom severo, mas com o outro é um tom suave, É. né? É verdade. Então, um exercício, uma pergunta, né, que até para explicar, eu trabalho com a terapia cognitiva comportamental. E é um tipo de terapia, né, onde a gente trabalha muito essa questão de você conhecer as suas caixinhas pretas, você entender e você aprender a dominá-las na perspectiva de que um dia você consiga ser sua própria terapeuta, né? Sim. Consiga Se administrar, autoanalisar. gerenciar isso. Então, é um tipo de terapia que tem um processo de aprendizagem, de educação sobre tudo isso, não só do que representa essas caixinhas pretas, mas do como você pode administrar, né? E uma pergunta que é muito, assim, usada na terapia cognitiva comportamental, que a gente usa com o paciente, é essa, assim, se fosse uma pessoa muito importante para você, passando por isso, o que você diria para ela? E geralmente é uma resposta, assim, suave. E por que você não fala isso pra você mesma, né? É. Então, é exatamente isso. Esse tom de voz que a gente usa para falar com a gente mesmo Sim. é que vai muitas vezes direcionar como a gente vai lidar com essas caixas ou, né, de que modo que a gente vai administrar ou paralisar ali, né? E assim, né, meninas, a gente estava conversando na nossa reunião, eu percebo por mim mesma e por pessoas que eu acompanho que empreender faz a gente se deparar com essas limitações emocionais. Muito. Né? Sim, muito. Porque, principalmente, o meu caso, por exemplo, eu trabalhei em empresa por 10 anos, eu tinha ali alguém que pensava tudo. E você executava, Eu executava, claro. Você participa ali de um planejamento ou outro, mas você tem uma direção, você tem um horário, você tem ali mais ou menos as metas que você precisa cumprir. Sim. E de repente você se vê trabalhando por conta própria, sem ninguém direcionando. Aí eu descobri que eu não tinha disciplina, eu descobri que eu não sabia ser minha chefe, eu descobri que eu tinha muitos medos, medo de não dar certo, medo de me expor, medo de não gostarem de mim. Eu falei, eu parei. Eu contei aqui, né, de uma forma muito bonita, mas não foi assim. Eu vou viver do consultório. De repente, eu não sirvo pra isso, eu não sei. Essa é uma das dores que as mulheres sentem também, né? A gente fala muito de empreender. E além de você ouvir isso de você mesma, você às vezes é questionada pelas pessoas mais próximas se de fato você vai ter condições de peitar e dar continuidade com isso, né? Sim. E aí a pessoa às vezes vê que você tá ali meio balançada, em vez dela falar, vai, você consegue, ela fala pra você, o que você acha de voltar pro plano A? Muita gente. Não é? Muita Muito gente. julgamento também, né? Quando eu comecei a empreender também, eu tive muito revés, assim. Então, eu tive que acreditar em mim mesma, né? Mas tem muita sobrecarga. A mulher tem muita sobrecarga. O homem, quando vai empreender, é uma coisa. Agora, a mulher, ela sofre diferente. É verdade. Ela sofre Mas sabe o que eu acho diferente. engraçado? Que nem você falou, você descobriu que você não sabia fazer um monte de coisa. Mas aí, depois que você começa a se entender o que você tem que fazer, você também não se surpreendeu depois e falou, cara, eu sou boa nisso. Eu consegui aprender a fazer um monte de coisa que eu achei que eu não ia conseguir fazer. Muito, mas para isso você não pode paralisar, né? Eu posso fazer uma pergunta que agora me veio aqui? Agora eu tô falando do gênero feminino mesmo, tá? Você acha que tem a ver, quando a mulher trava ali para empreender, que ela se depara com algumas caixas pretas, né? Alguns gatilhos ali, alguma insegurança. Você acha que isso vem de algo lá atrás, de alguma educação meio conservadora, de um pouco de submissão que ela foi criada e às vezes ela tem insegurança daquilo e as pessoas ali... cuidado, você tem que arrumar um emprego, não sei o quê. E você acha que isso de fato atrapalha? Você é psicóloga, então eu acho que você deve se deparar com muitas coisas, né? E porque assim, eu sei porque eu senti isso, né? De alguma forma.
E quando a gente se relaciona com algumas pessoas, a gente às vezes acha que é o porto seguro da gente. E não, eu sempre tive vontade de ser independente na minha vida, assim. Nunca quis depender de ninguém. Mas para chegar a isso, eu precisei passar por um processo enorme. Então, acho que tem muita mulher, assim, que se sente, tem essa insegurança devido a toda uma vida que ela já teve, né? Então, não sei se esses gatilhos, às vezes, porque me atrapalharam, né? Então, é uma dúvida pessoal até, né? Eu queria saber o que você acha disso, se realmente tem a ver, né? Enfim. Tem tudo a ver, Tanise. Eu acho que até a gente pode ir mais atrás ainda, né? Socialmente, assim, de modo histórico, se a gente parar pra pensar, né? De ancestralidade, né? Exatamente. O homem, ele sempre foi reconhecido por competências que o mercado de trabalho pede. Exato. Muito, né? Por força, por essa coisa de se superar, de aprender e a partir disso prover mais para a família, ganhar mais dinheiro. O homem sempre teve essa questão do status, né? Sim. Do poder, né? De ser alguém ali que transmite segurança. Isso, se a gente for olhar, isso é histórico. Sim. Então, querendo ou não, isso já está intrínseco para todos nós. Apesar disso hoje não ser, né, a nossa realidade de forma tão clara e explícita, ainda tá nas entrelinhas. Sim. Né? E aí, ao decorrer desse processo histórico, a mulher foi sempre colocada nesse lugarzinho de ser a pessoa que, enquanto o homem tá ali, batalhando, se desenvolvendo, encontrando um monte de leões no caminho e matando para trazer, né, o dinheiro para dentro de casa e conseguir prover ali aquele lar, a mulher tá cuidando, tá organizando. Então a mulher sempre foi reconhecida pelo quê? A pessoa compreensiva, que vai cuidar, carinhosa, delicada. Como se fosse tão fácil, né? O cara sai, mata todos os leões, traz o dinheiro pra casa e a mulher tá ali. Sim, né? Eu acho que eu sou o marido da relação. que aguenta, que suporta, que aguenta, às vezes, até o mau humor e o estresse desse homem que ficou na rua. Ele tava na rua trabalhando, então ela tem que suportar o humor até porque a educação que ela teve desse modo conservador, né? Enfim, ela foi ensinada desse jeito, né? Então, para quebrar isso hoje é muito difícil. É muito difícil. Dos dois lados, né? Dos dois lados. Sim, e esse reconhecimento mesmo, né, dessas competências que são mais relacionais mesmo, né? Do tipo, eu suporto, eu cuido dos filhos e não reclamo, eu cuido da casa, tudo tá em ordem. E aí, quando a mulher começa a se descobrir no mercado de trabalho, ela percebe que ela pode também ter aquelas outras competências, que isso é bom, né? E aí ela começa a confundir a cabecinha do homem, a caixa preta dele, né? E aí ele se encontra e se depara com uma mulher querendo abrir as asinhas. Exato. E Só aí... que aí, o que eu vejo na vida real, meninas, é que a própria mulher entra num conflito com isso. Porque ela começa a perceber que ela pode, né, também ter esse papel e prover a si mesma. Mas o que eu vejo é que as mulheres começam a querer fazer as duas coisas muito bem feitas ao mesmo tempo. E então, aí, tudo ao mesmo tempo. entendi. eu não posso abrir mão de ser essa esposa que cuida dos filhos, do lar, porque senão vão me criticar. E não só isso, até por insegurança. Porque alguém aí está se identificando com isso. Eu vou perder o meu casamento. Né? Porque vai chegar outro e vai tomar o meu lugar. Não, e vai chegar. E assim, eu não isso? sei se eu tô errada, mas às vezes eu acho que o olhar do homem, ele entende a mulher não como um papel de mulher, e sim como um papel de mãe. Será que ele entendeu ali que você é esposa e não a mãe? Porque para cortar esse cordão umbilical do homem com a mãe é difícil. É muito difícil. Principalmente. A gente carrega esse papel do cuidar. Entendeu? A gente E, carrega esse papel do cuidar. Até às vezes a nora tem implicância com a sogra e vice-versa. Às vezes é por. Quer competir um espaço ali. E, né, gente, são papéis diferentes. Calma lá, né? Completamente diferentes. Completamente diferente. E a mulher precisa ter consciência disso, senão ela compra essa ideia de que e muita mulher compra essa ideia. Não, gente, eu falo por mim, assim, é difícil sair desse papel do cuidar. É difícil. E às vezes a pessoa que tá ali com você, ela não está te julgando, não está te culpando. E você coloca aquilo na cabeça. Mas você está se cobrando. Exatamente. Por exemplo, eu tenho saído, agora eu tô no escritório, não tô mais trabalhando de casa, tudo, e às vezes eu chego em casa que eu vejo a zona que tá a minha casa, cara.
eu me culpo, eu falo, gente, como que minha família tá nessa bagunça, né? Não tirei o lixo, não fiz isso, não fiz aquilo. Mas a você louça vê tá na como isso pia. é intrínseco? A gente E não assim, se pensa. meu marido chega Mas em a casa, gente ele se nem cobra. vai reclamar, ele não reclama. Aham. Sou eu. É você, né, que tá se cobrando. Eu que acho Você ruim. que tá dizendo pra si mesma, nossa, eu sou uma péssima mulher, Exato, porque eu exato. não tenho a minha casa Exato. organizada. Nossa, né? nossa, faz dias que eu não faço janta. Sabe assim, umas Sim. cobranças que, tipo, ele não faz esse tipo de cobrança. Por isso e que eu moro faço. sozinha, já ninguém... Se eu quiser lavar a louça, eu lavo. Mas Se eu não esses quiser, eu não lavo. esses pensamentos, essas ideias, elas vêm de um lugarzinho de crenças que foram sim. colocadas Total. dentro da nossa cabecinha de uma cultura, de, Uhum. né, é toda uma história que existe por trás disso, que apesar de hoje nós mulheres acharmos que temos isso muito bem resolvido, no dia a dia aparece esses pensamentos Exatamente. de nossa, eu não faço comida, nossa, a casa tá tão bagunçada, quando na verdade você tá ali se matando de Sim. trabalhar. E você não olha pra ver o que você faz, né? E acaba se julgando pelo que você não fez. Exato, não dá valor Não a dá tudo valor. que você tá evoluindo, quanto você tá crescendo. O quanto que você já fez. Porque o papo não é o que você não fez, e sim o que você fez até ali. Né? Então, é um olhar diferente, né? Porque tudo depende do ângulo que você analisa as coisas também, né? Exato. Então, acho que tem muita mulher, enfim, tem muita gente que deve se identificar com isso. Né? Assim, até pegando o gancho desse assunto, vi algumas mulheres comentando, né, no nosso podcast antigo, no último episódio com as advogadas, que, e quando eu quero empreender e o meu marido não deixa? Aí a gente entra na submissão, né? A gente entra ali num... Poxa, acho que vem toda daquela história... Eu acho que é a submissão com uma carga de o que eu permiti. Porque eu tenho muito isso na minha cabeça. As pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite. Permite, mas eu acho que deve ter algo aí, entendeu? Porque assim, às vezes... ela permitiu tanto que hoje ela já não consegue sair. Porque não sabe nem o que dependente fazer mais, financeiramente. Né? Deve ter filhos, enfim. Então ela não consegue se ver ali, não tem coragem de ir pro mundo, entendeu? Sim. Até porque não tem recursos. Então ela se encontra ali numa bolha, né? Que talvez ela não consiga sair. E daí vai desencadeando, né? Depressão, vai desencadeando ali. Muitas ansiedade. Mentais, né? Muita sobrecarga mental. Não é um cenário fácil, Não. né? Eu vejo assim, quando a mulher toma essa decisão, que ela quer empreender, que ela quer sair de um papel, talvez ali de anos de submissão, de dependência, primeira coisa, não vai ser fácil. Não adianta romantizar isso e falar assim, agora eu vou me superar, né? Vai ser um processo difícil e que vai exigir muito que você tenha, assim, clareza. Por que eu tô fazendo isso? Por que isso é importante? Porque no processo você esquece, né? Sim. E aí você quer desistir. Exatamente. Porque se a gente tem essa clareza do porquê que eu estou fazendo isso, por que eu vou comprar essa briga, não vai ficar mais fácil, não vai como um passe de mágica tudo se resolver, mas você tem um porquê, né? E aí você sabe. lembra, quando você quer desistir, você lembra do porquê. Exato. É tipo isso, né? Exato. Mas eu acho que nesse cenário, né, Tanise, que você colocou, nossa, muitas caixas pretas vão se abrir. Muitas. Porque assim, existe uma série de perguntas que a gente pode fazer em cima disso, né? Por quê? Por que você entende que ele manda, né? Meu marido não quer. Tá, mas o que isso significa pra você? Né? Qual o Teu peso marido não disso, quer, né? Como que você se planeja, então, pra mostrar pra ele que é o que você quer e bancar isso? Então, é um processo que vai exigir muito, assim, autoconhecimento, muito preparo, planejamento pra entrar nessa briga. Muita comunicação também. Sim. Né? Eu acho que você deve se perguntar ali, né? Quem é o dono de quem? Todos os dias. Porque eu sou dona de mim, certo? Sim. Mas é muito difícil, né? Você fala, às vezes você dá um conselho para uma mulher que ela tá com um psicológico deturbado ali. Não, quando você tá com autoestima baixa, você não tem uma autoconfiança, você não entende qual é o controle que você tem sobre a sua própria vida, né? É muito difícil, né? Entender esse limite do que eu quero e eu posso. Se eu quero, eu posso. Sim. Né? Sim. Para algumas pessoas isso é muito claro. Se eu quero fazer,
Eu vou dar meu passo, eu vou fazer porque eu posso, eu sou dona da minha vida. Na verdade é aquilo, né? A gente tava falando das mulheres submissas, né? Que não tem, isso que não mesmo. tem muita força pra sair Como desse você relacionamento, banca essa enfim. coisa pra Você tava poder... dizendo sobre, às vezes a pessoa tá tão ali, né, Tá tão perdida Sim, em tudo sim. que ela tá sentindo, em tudo que ela tem que enfrentar. Aí você tava falando da forma de pedir ajuda, Isso. enfim. O que eu vejo, né, é que é um momento onde você precisa pedir ajuda. Aí, às vezes, você não pode, por exemplo, você tá numa total dependência, não pode nem, eu vou procurar um psicólogo para me ajudar. Mas hoje em dia existem tantas formas da gente buscar autoconhecimento, né? É claro que assim, eu digo que a terapia é a forma mais personalizada, né? Mais aprofundada. É Porque pra você, com é pra você. você. É. A gente vai olhar tudo aquilo pra você, como se aplica em você, né? Dentro da sua personalidade, dentro da tua história de vida. Mas quando não se tem Isso essa não é possibilidade, possível, né? a gente tem hoje tantos psicólogos que estão no Instagram, que ensinam exercícios gente. diários de como se conectar com você mesmo, Sim. como construir autoestima, Verdade. exercícios práticos. Se você falar, não, eu vou tentar me fortalecer aqui. Mas precisa ter esse primeiro passo. E esse primeiro passo, às vezes, é algo muito dolorido, né? E as pessoas não conseguem virar essa chave. E até se permitir, né, pra isso. Sim, porque assim, né, gente, a tal da zona de conforto, que eu nem gosto desse termo, porque assim, geralmente você vai olhar, não tem nada de confortável. Não. Dependendo da forma que analisa, né? Um monte de alfinete, de Tá espinhos. super confortável aqui, viu? Mas eu já sei fazer aquilo. Aquilo Eu já não, sei sofrer, eu já sei a dor que é. não tem surpresa. Não tem Eu já surpresa, sei que no exato. final eu vou sofrer, eu já sei que no final vai dar Sim. errado, que eu vou ter que lidar com aquilo. Agora, eu saí daquilo, mas o que vai acontecer? Então, me tira uma dúvida, né? Tá vendo que vai surgindo várias perguntas minhas pessoais, né, galera? Tá rolando uma... Você acha que as pessoas, às vezes, elas se acomodam a sofrer? Acham que sofrer é normal? Ih, eu tenho uma teoria sobre isso. Eu acho que não tem uma resposta única. Acho que existem pessoas que se perdem nessa negatividade, né, nesse pessimismo e a vida é assim mesmo, não tem jeito. Se Existe, conforma, né? Um sim, conformismo ali, existe. será? Então, eu tenho uma teoria de que não é nem conformismo. Eu acho que tem pessoas que. Tem pessoas que realmente passaram por uma vida muito sofrida, Sim, né? exatamente. E que não aprenderam nada diferente disso. Então, às vezes, até a felicidade pra ela é falar de algo triste. Você já percebeu isso? Tem pessoas que têm dificuldade. Eu tenho pessoas na minha família que são assim. Então, assim, eu cresci tentando entender aquilo, né? Você vê que a pessoa tem dificuldade de fazer um carinho. Ou se você faz um carinho na pessoa, Ela estranha. ela chora. é sofrido receber um carinho. Tem pessoas, Né? Tem muitas pessoas que- pessoas que foram privadas de afeto. De afeto e felicidade. Então, assim, o que é um momento feliz às vezes, pra pessoa? Comer. Gente, é falar do hospital, do fulano que tá doente, da Beltrana que morreu, filho. Nossa, você não viu a Beltrana lá que morreu? Ah, credo. Não é? Às vezes é a única forma que a pessoa sabe que ela se sabe. relacionar, né? Eu acho que é isso. Acho que não traz tem uma muito da vida resposta dela, né, única. também. Acho que deve trazer muito do que ela viveu, né? Sim. Até na parte de comunicação, socialização, porque se ela sofreu a vida inteira, então o que que ela... como que a gente pode oferecer algo que a gente não teve, né? Isso. Será Exatamente. que entra nisso? O ser humano Muito é muito isso. complexo justamente por isso, né? É uma gente? caixinha Porque preta cheia de fio ali, de a gato. gente quando a gente chega na fase adulta, a gente já passou por uma série de experiências e de situações, experiências emocionais. Só um minutinho, chegou a hora, sua marmita, hein? A marmita dele chegou, galera. Toda vez é isso, hein? Ou é o remedinho. É o remédio, é o anticoncepcional dele. Não pode perder a hora. Desculpa, Patrícia, vamos lá. Então, quando a gente chega na fase adulta, a gente já passou por uma série de experiências que foram ensinando a gente um montão de coisas, né? Então, assim, por exemplo, eu não nasci sabendo que empreender, por exemplo, é uma coisa que é muito perigosa, vai? Vou dar um exemplo bem simples. Sim. Eu aprendo isso, Sim, né? sim. São coisas que eu vou aprendendo. Eu não nasci sabendo que me expor
é algo desconfortável. Eu aprendi isso. E a gente vai aprendendo uma série de coisas, muitas vezes, que E a às vezes gente é não palavras- para e E às vezes questiona. é palavrinhas que alguém vai te falando ao longo da vida, né? Exato. Ai, para de ser aparecida. Isso. Né? Quando é criança, É. fala, não sei lá, uma palavrinha. Fecha né? a perna, Fecha você a perna é mulher. Pra sentar. Sim. É, fala baixo. Fala baixo, não Menina- fala Menina, palavrão. não pode falar alto assim, é E eu sou feio. desbocada. Imagina Eu também. quantas pessoas eu não ouvi falar isso de mim. Eu também. Olha, eu lembro que assim, em casa, meu pai era muito desbocado, falava muito palavrão. Então, e era engraçado que minha mãe nunca falou um palavrão. Minha mãe, eu nunca vi minha mãe ficava brava, ela falava tudo que você pode imaginar, mesmo palavrão. E meu pai já sempre foi muito desbocado. E eu queria falar muito palavrão. Uhum. E ele não deixava quando era pequeno. Ele falava, Quem paga a conta dessa casa sou eu posso falar palavrão. Aí eu Tipo isso. vivia doida pra ir trabalhar pra pagar minhas contas pra poder Pra falar poder palavrão. Comecei a trabalhar com 11 anos, porque eu queria falar palavrão. E eu criei meu filho assim. Olha Olha que só. engraçado. O Gabriel me via falando palavrão, ele falava, mãe, você fala com a boca tão cheia, tão gostoso. Eu falo, calma, você chega lá, ainda não pode. A hora que você estiver pagando suas contas, você fala. Agora É não. engraçado, né? São E coisas que a gente aprende, escuta e que a gente É, reproduz. reproduz. Né, muitas vezes. Tem muita Exatamente. reprodução. É, Porque... eu, às vezes, falo algumas coisas, por exemplo, pra minha filha, que às vezes eu olho, eu falo e depois eu falo, gente, por que que ela não pode? Pode sim. Aí que tá, Porque a né? gente escutou, Aí né? que tá. E aí entra a autorresponsabilidade, né? A gente não tem culpa das experiências, dessas coisas, desde as mais simples até as mais complexas que a gente passa. Mas quando a gente chega numa fase adulta, onde a maturidade é fundamental, Uhum. eu preciso entender que eu não tenho culpa, mas a partir daquele momento eu vou decidir Exato. como aquilo vai me afetar. Sim. E aí, voltando nesse assunto de o meu marido não quer, mas como você deixa isso te afetar? É. Claro, né? E nada disso é simples. Às vezes, sim, a gente se depara com mulheres que têm uma postura de submissão muito complexa e que vão precisar de ajuda. Sim. Mas acho que o primeiro questionamento é esse. Como que eu tô deixando isso me afetar? Como que eu tô permitindo que isso, né, aconteça livremente na minha vida? É. E nós somos responsáveis, sim. Sim. Essa Né? questão da autorresponsabilidade. Talvez, eu acho que complicado falta também, um pouco de conhecimento até para ela, de informação, enfim. Porque às vezes ela nem entende que isso é uma submissão, ela nem entende o que ela está envolvida ali, né? Acho que por falta, assim, né? Vivemos num país hoje que a comunicação, enfim, a educação é bem difícil, né? Então, às vezes, as próprias mulheres ali, elas não têm noção do que elas estão vivendo, entendeu? É igual, você não vai, você não pode. Tá, mas espera aí, eu sou uma propriedade sua? Né? Porque tem muito isso. É. Dependendo do seu companheiro, enfim, que seja, as mulheres, elas precisam ter essa noção, mas elas não as têm. Por quê? Eu acho que Porque acho que é um dentro de pouco de relacion- falta de Eu acho que, conhecimento assim, ainda. Dentro de relacionamentos, até se a gente for ver, por exemplo, relacionamentos dos nossos pais, Né, que são mais antigos, eu acho que isso acontecia um pouco mais. Hoje eu acho que ainda acontece, mas eu acho que ou às vezes você tem um estalo retardado, né? Sabe, daquele tipo que a pessoa fala, não, você não pode, você não vai. Aí você, na hora você não entende, você fala, tá bom. Aí depois Aí você você fala, fala, oi? Como assim? O que é? Né? Como Não assim? vai com esse short. Sim, Exato. Nem quero mais, mas agora eu vou. Eu não queria, mas agora eu vou só pra te provocar. Porque, Né? gente, Só pra eu- mostrar que porque, você não assim, tem poder sobre mim. Porque eu fico assim, né? impressionada com uma coisa, tudo bem. a gente entende que a educação do nosso país é uma educação difícil, tudo isso pra mim é entendível, tá? Uhum. Mas, entendível, tá, gente? Cara, isso aqui Tá na mão de todo mundo. Mas as pessoas não sabem utilizar. Usa pra ver. Aí Só você me manda desculpa, mas áudio vou porque falar. eu não sei ler. não, entendeu? agora eu vou falar. Agora eu vou falar. Vou falar, vou desabafar agora. Porque a pessoa, isso eu falo de todas as idades, pega esse trem aqui, entra, fica vendo dancinha do TikTok, não tem nada contra, tá, gente? Vê o funk, vê a piada, vê tudo. Cara, vai pesquisar alguma coisa decente. É igual quando meu filho me manda mensagem perguntando alguma coisa. Eu falo, pega a porra do celular e Ó, olha. ó a caixa preta aí, hein, doutora? Olha a caixa preta Isso aí. que Gente. eu falo, autoconhecimento. Não é desculpa, vai, não não, tenho vai. autoconhecimento Vai porque eu não cabeça. posso pagar uma terapia. Não. Existem formas de você se conhecer
Existem inúmeros livros que falam sobre isso. Hoje em dia o Instagram A pessoa É não gosta conteúdo de ver, demais, eu né? entendo. o YouTube. Ok, é o que você pode naquele momento, mas não Tem dá coisa pra legal con- ali também. Mas vai ter que dar um passo. Na Busca verdade é pessoas aquilo, que- né? Qual é a sua prioridade? Exato. A sua prioridade é você? Porque se for você, se você tá doente ou você tá com algum problema, se é no seu relacionamento, enfim, a sua prioridade é você, se autoconhecer, Exato. então a responsabilidade é sua, porque é prioridade, não tem S. Não, Porque e se tem tivesse momentos- S, não seria prioridade, eu já penso assim. E tem entendeu? e tem Então, momentos... você é a prioridade ou não é? Exato. E tem momentos que a gente tem que pensar o seguinte, né, a palavra da zona de conforto que não tem conforto nenhum. Cara, Normalmente ou não. eu levanto e saio daquele sofá cheio de espinho, ou eu vou ficar furada pro resto da vida, né? E por isso que eu gosto tanto desse assunto autorresponsabilidade, porque É fácil colocar a culpa no outro também sempre, né? é muito isso, essa ideia, né, de ai, mas eu não fiz porque eu não tô com vontade, eu não fiz porque eu tô cansado, eu não fiz porque Ai, o não meu tive dia me toma. tempo. Gente, a vida de adulto não é assim, né? Esse eu negócio- faço esse porque negócio é do importante, tempo mesmo, não porque eu tô com vontade. Se eu fizesse tudo que eu tenho vontade. Oh, Isso é uma vida. A criança é assim. Ela aprende com o tempo a administrar tudo isso que ela sente, né? Mas, ai, não A quero ir pra frustração, escola. Sim, tudo. mas eu não tô com vontade, mas eu preciso fazer. Aquilo Sim. é importante pra mim. É que o que eu percebo é que tudo isso que a gente tá falando, né? Do histórico da mulher na sociedade, da mulher versus homem, tudo isso vai tirando das mulheres a capacidade delas entenderem quais são os seus valores. Sim. O que importa pra mim? Muitas vezes as mulheres elas vão entrando num ciclo de fazer aquilo que é importante pro outro. Sim, eu acho que tem muito isso na mulher. Sim. Ela abdica a vida pelo filho. Isso é Sim. materno, ok. Mas ela às vezes abdica pela família toda, às vezes pelo marido. Quantas Pra mulheres agradar a não mãe, deixam o pai, tudo, a né? profissão porque meu marido tá e eu preciso cuidar do meu filho. Aí depois ela quer retomar, cara, É muito mais é difícil. muito mais difícil. Sim, e essa questão de você entender quais são os seus valores é o momento que você olha e fala, o que importa pra mim? E valor é uma coisa que é uma escolha, né? É algo pensado, é uma decisão que a gente toma. Aham. Então, precisa ter esse momento de você parar e falar que vida que eu quero ter, né? É. Existe até um exercício que parece um pouco fúnebre, né? Mas É. que ele é muito, muito bacana e, assim, geralmente quando a gente faz isso, vem respostas muito ricas, que é a ideia de como você quer que as pessoas lembrem de você, né? No seu velório. No seu velório. O que você quer que elas falem sobre você? O que você quer que elas contem sobre coisas que você já fez, como você era, que tipo de amigo, de filho, de irmão? E é muito legal isso, esse exercício, porque é um momento onde se percebe que não existe questões econômicas, culturais. Geralmente as pessoas falam de coisas que realmente importam pra elas. E aí quando você vai ver o quanto elas estão vivendo aquilo realmente, Nada. tá muito tá muito desconectado. tá muito longe. E aí a gente E tem o elas sofrimento. elas não falam muito, por exemplo, como elas... Imagina que as pessoas pensam sobre ela ou dela com relação ao agradar o outro. Também rola isso? Pode rolar, né? Pode rolar. É que essa pergunta dentro de um processo terapêutico acaba você dá uma sendo, estimulada né? pra que seja de forma Sim, diferente. mas é uma ideia pra gente parar e refletir, né? Como que eu quero que a minha vida seja significada? Sim. Eu quero que as pessoas falem que pode ser um valor cuidar do outro. Tá tudo bem, se isso for uma escolha consciente, Sim. né? Cuidar dos outros é importante pra mim. Então eu vou destinar um tempo onde eu possa alimentar esse valor. Sim. Mas também é importante pra mim ser produtiva, me desenvolver, conhecer coisas novas. Né? isso é O que importante. acontece é que não sabendo o que é valoroso, a gente vai conforme a música toca. E às vezes essa música não toca a sua música. Ela toca a música do outro. E aí entra uma série E de você acha que você infelicidades. gosta da música do outro, mas na verdade você nunca parou pra pensar se você gosta ou não, né?
E aí a tal da caixa preta se abre quando você fala, agora eu quero tomar as rédeas aqui dessa mão. Né? É basicamente isso. E aí você começa a enfrentar esses desafios porque é algo que deveria, num processo saudável, natural, você deveria ter construído isso lá atrás. E aí quando e dependendo do estágio que a mulher descobre isso e da forma como ela descobre isso, parece um processo meio revoltoso, né? Parece. E aí as pessoas entendem que a se revoltou, tá louca, nossa, se revoltou. Agora ela não quer mais nada, tá jogando tudo pro alto. Ela chega no cabeleireiro e fala, repica, Renê, repica. Mas como é marcante pra mulher essa coisa de, numa nova fase, mudar o visual, não é? Eu vejo isso Eu acontecendo. quero um loiro, né? Loiro, mas muito loiro. Se for te dar força, muda Vai, mesmo o né? seu visual. É isso, né? muda o rack de lugar, o sofá, Sim, entendeu? sim, Muda a sim. rota. Exatamente. É basicamente. Exatamente. Mas uma coisa também, a gente tá falando, né, do homem não aprovar, o homem isso, aquilo. Uma coisa que eu vejo, até com pessoas que eu já atendi, que eu já tive a oportunidade de acompanhar nesse processo, é que às vezes o homem também se assusta com toda essa revolução. E às vezes, eu sempre que eu trabalho algum aspecto de mudança importante numa mulher que tá dentro de uma relação, principalmente uma relação saudável, uma das minhas tarefas você vai sentar com o teu marido ou com o teu parceiro e você vai comunicar, né? O que você quer daqui pra frente, por que isso importa pra você, como você se sente, como porque que o cara vai não ser. entende nada, né? Um dia ele acorda, a mulher simplesmente Exato. Falou, vem cá, baby. repicou o cabelo todo, O né? que aconteceu? Tá doida. Exatamente. Ele não entende o que tá acontecendo Não. mesmo. E às vezes o homem não entende nem que do jeito que estava antes não estava bom, porque Exato. existem mulheres e homens também, né, que o nosso foco aqui são as mulheres que Sim. não se comunicam dentro de uma relação, É, tem muito. né? Então assim, essa é uma outra dica, né? Você quer mudar? Você decidiu que agora você Diálogo. não quer mais que o homem mande, você não quer mais ser dependente? Primeira coisa, sente com o seu parceiro, com a sua parceira. Explica, E né? explica o que tá acontecendo aí dentro de você que de repente aquela vida não tá mais fazendo sentido. Como Exato. que vai ser Gente, daqui pra olha, frente? é um processo muito louco. A mulher, assim, a gente brinca nesse negócio de loucura, não sei o quê, mas assim, essa questão da mulher ser cíclica Só por ser mulher. Né? Mas é um turbilhão de emoções acontecendo. Essa dentro questão da... da E um lua, turbilhão de hormônios. De tudo. Isso é realmente é muito louco pra gente, Sim. né? Porque às vezes você até gostava de um jeito que você era, mas quando você vê, você fala, não, mas agora eu quero ser assim. E é um processo tão natural pra gente, que às vezes essa parte do comunicar, a gente meio que deixa de lado. E quando você vê, você já tá agindo de outra forma, mas você não comunicou a ninguém. Mas a comunicação, ela é importante. Ela é muito importante e ela vai sanar muitos problemas. Sim. Porque pensa assim, olha, de repente, dentro de uma relação onde eu aceitava ser dependente, onde eu fazia tudo, eu trabalhava, mas eu também cuidava de tudo. Do dia pra noite eu tô acumulando aquilo tá me cansando, eu decido, não vou mais fazer nada, não quero mais isso Aí aqui. começa a gritar da Começa o estresse. Você sabe É. o combinado que você fez com você mesmo, você. mas quem tá de fora às vezes não sabe. Não sabe, até o entender, teu né? parceiro, a tua parceira pegar isso, um montão de conflito vai acontecer. Se distancia, aí abre as caixinhas pretas desse parceiro e pronto, vira uma guerra, né? Ah. Então, assim, você vai mudar algo importante em você e você tá com alguém, conversa, até conta. onde- Comunicação, né? É Diálogo. respeito também, né, com o outro. Porque assim, vamos lá. Você começou uma relação onde você talvez era totalmente diferente, né? E às vezes, gente, vamos lá. Mudou, se o cara o tempo passou, gostava de você daquele jeito lá. E aí você decidiu mudar, pode ser que a pessoa fale, ok, beleza, mas não gostei dessa nova série. E aí? E aí? Sim, Ele tem o direito de não gostar. É um direito, claro. né? É um direito, exatamente. E aí vem isso, né? Ah, mas e se eu contar e ela não gostar? Ou pode ser que ele goste muito. Fala, nossa, Nossa, que tesão, empoderado. tá bom agora, né? Mulher Se não forte, gostar, né? Ok, a gente vai lidar com esse não Sim. gostar. É um processo, É um processo. né? Eu não chego e falo assim, agora eu quero
fazer coisas diferentes na minha vida e amanhã eu já sou essa pessoa. É um processo. É um processo, exato. Né? É um processo. E isso é um outro ponto importante, muito interessante da gente falar, que as pessoas às vezes não têm essa paciência do processo. Isso em tudo na vida, né? Eu digo por mim Você vai mesmo. empreender. Você monta a empresa de um dia pro outro, você começa a ganhar dinheiro de um dia pro Não, outro. imagina. Não Quando eu existe. comecei no consultório, eu comecei a seguir uma série de psicólogas que já estavam no Instagram e de repente eu me vi assim, nossa, eu não consigo postar tudo isso de story, nossa, eu não consigo fazer isso. Já nossa, vem eu o. Nossa, eu não consigo, né? Exato, Já vem mas daí. assim, eu tinha acabado de começar. Aquelas pessoas, eu ia lá e olhava, desde quando tá postando? Porque eram pessoas que estavam ali há 2 anos. Uhum. Então, assim, é um processo. É um espaço conquistado, né? Não, Outra e coisa- assim, você tem que respeitar em você também o processo de mudança, né? Exato. Porque eu acho que a gente tem que sentir as coisas, a gente tem que se permitir sentir. Não, ó, minha transição é essa, se respeitar. Porque também mudar da água pro vinho é muito difícil. E não se E sustenta. não, exatamente. sustenta, É igual você querer é. fazer uma dieta. Ah, adoro o McDonald's, adoro tudo isso. Aí corta tudo. Aí corta tudo, tal. Aí você fica lá 15 dias, um mês, Sofrendo, né? sofrendo. Aí caiu na tentação uma vez, já come tudo, parece um doido. Blá, 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 blá. É verdade. Quantas vezes, entendeu? O radicalismo Geralmente, traz a sobrecarga mental. Aí, tá vendo? Por que que eu não faço dieta assim? Tá vendo por que eu não faço dieta? Até porque não precisa, né? Eu gosto de pensar, né, e algumas abordagens da terapia cognitiva comportamental vai falar disso, que uma vida que vale a pena ser vivida, ela tá no meio do caminho. É. Ela não tá nos extremos. Porque ou eu não faço nada, ou eu tenho que fazer 880, né? tudo, né? Ou eu não tenho disciplina na minha alimentação, ou eu sou super radical e corto tudo. É. A gente não suporta esse radicalismo. Radicalismo. A gente não aguenta viver isso de modo sustentável. Por muito tempo. Né? Então, o meio Quebra. do caminho, geralmente, é onde tá aquilo que a gente suporta, que a gente aguenta. Que vai existir desconforto, mas também vai existir ganho. Ah, eu acho que o Sim. desconforto ele vem muito no começo, porque não é hábito, né? É, então. Isso em tudo que a gente faz, né? É respeitar o processo de mudança. Sim. Sim, com E assim, você vai respeitando, cortei o refrigerante, cortei o pão, tá, daqui a pouco você, cortei isso, cortei aquilo, tá legal. Passou um tempinho, cortei agora, foi, gente. E isso eu vejo que acontece também com as mulheres, principalmente as mulheres que são mães, que têm Sim. filhos pequenos e elas decidem trabalhar, mudar de carreira, fazer alguma mudança profissional que vai exigir um pouco mais ali de dedicação, Sim. né? Pelo menos até aquele momento ali onde elas estão. E aí existe essa crise, né? Mas eu não tô conseguindo cuidar dos meus filhos como eu cuidava antes, cuidar da casa. E eu também não tô conseguindo fazer o trabalho que eu queria. Ou seja, não dá 100% em nada. Nada. Mas o que é a realidade? Como é a vida como ela é, né? Aham. Eu sempre falo isso pros meus pacientes. Eles vão lá pros ideais deles. Eu falo, tá, vamos voltar pra vida real agora? Vamos voltar, Acorda, né? vamos. Porque Opa. a vida real é a seguinte. Eu tava num trabalho onde ele rodava sozinho, né? Já não pensava muito, tinha ali uma rotina. Agora eu não tenho mais esse trabalho, eu tô fazendo algo novo que vai exigir também de mim uma dedicação, uma nova rotina. E eu tenho aqui uma casa, filhos e etc, que também é importante pra mim. Sim. Eu vou ter que administrar essas duas coisas e fazer o melhor que eu posso. Sim. E o sim. melhor que eu posso não é o perfeito. É. Não é o 100%, né? Porque a E gente tá fica com tudo essa bem, e a né? gente fica com essa E tá mania tudo do- bem. E tá e tudo a gente, bem. A gente fica com essa mania do 100%. Se a gente tem 100% de energia, por que eu não posso dar 25 aqui hoje, né? Hoje eu acordei, eu vou dar 25 aqui, 25 aqui, 25 aqui e o resto eu vou guardar pra amanhã. Só existe Sei uma lá. forma de não dar certo. não Eu só fazer. quero dar 100%. Olha como eu me cobro. Só existe uma forma de não dar Essa- certo, é essa não palavra- fazer. Essa né? palavra, Antes feito do que perfeito, É né? isso mesmo. essa palavra que você falou, né? E tá tudo bem. É uma coisa que veio muito com a pandemia também, né? Veio, né? É sobre isso e tá é, tudo bem. É sobre isso. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas uma coisa é uma que... palavra que acho que trouxe um pouco mais de tranquilidade, leveza, essa leveza pra gente. Mas também a gente não pode levar ela ao pé da letra sempre, É, né? tá Porque tudo senão bem. Fica sempre tudo bem e você não sai Sim. daquilo ali, né? Tá tudo bem, Sim. Célia, tá tudo bem. Mas uma coisa que veio junto com a pandemia também foram as ansiedades, né? As crises, a depressão. Como é que chama?
não sei o que lá, síndrome de burnout, Síndrome de burnout, sim. Conte-me mais, conte-nos. Fala um pouquinho sobre o burnout. É burnout que fala? Burnout. Falei certo agora? Burnout. Burnout, é isso aí. É isso aí. O burnout nada mais é, né, do que um estado de estresse elevadíssimo que causa sintomas depressivos e ansiosos, mas o que acontece? Ele é destinado, ele é provocado pelo ambiente de trabalho. Quando a gente vai olhar a descrição dele, é uma depressão mista com ansiedade, mas ela é claro que foi causada pelo trabalho, pela sobrecarga, pelo ambiente ali profissional, né? Sim, sim. Assim, eu particularmente vejo que a pandemia, ela potencializou tudo isso. Muito. Mas, quando a gente vai olhar lá nos bastidores, são pessoas que já vinham negligenciando uma série de cuidados. E aí estourou na pandemia, né? A última gota, A última gota, transbordou. Exato. Exatamente. Eu fiquei um pouco workaholic, assim. Ficou na pandemia? Muito, muito. Só queria trabalhar porque eu tava com crise de ansiedade. O que me fazia tranquilo era trabalhar. Eu vi muitas pessoas também com medo de perder o emprego. E aí, o que elas fizeram? Elas triplicaram a produtividade delas para mostrar o quanto elas valiam. Só que a mente não acompanha, às vezes, a gente. Olha, e eu vou ser bem sincera, no começo da pandemia, eu tive 26 picos de ataque cardíaco. Caraca. Falta de ar. Falei, eu tô com Covid. Nem saí de casa. E não era crise de ansiedade. Foi aí que eu fui atrás da terapia. Mas foi muito sério. Eu fiquei ruim. E se a gente souber, né, entender os sinais que o nosso corpo dá, as pessoas têm muito... eu tô ansiosa, eu quero me livrar disso. Só que a ansiedade e qualquer outra emoção, ela é um sinal do teu corpo. É uma comunicação sua pra você mesmo de que a gente precisa de ajuda, tem alguma coisa errada. E aí você tem que entender qual é o seu gatilho, né? Sim. Então, o engraçado é que eu não sentia ansiedade, assim. Não, tipo, a crise eu senti, mas na verdade, assim, eu não sabia o que era. Entendeu? E tem muito isso, às vezes o subconsciente ali esconde de você. Você tá com vários gatilhos que ele tá escondendo e você não sabe o porquê que você tá desse jeito. E eu fiquei com falta de ar, sensação iminente de morte, pernas trêmulas, ataque cardíaco, era horrível. E não desejo pra ninguém. E assim... Muita gente vai pro pronto-socorro. Exatamente. Com de pânico, achando que tá infartando. Chega lá, o médico fala, olha, é ansiedade. Respira, filho. Até hoje eu tomo bendito do remédio. Mas ainda bem que tem remédio, né? O meu não foi Ainda bem que Ainda tem. bem. O remédio não é vilão. Não, né? ele ajuda, Ele gente. ajuda, ele Mas é um calma aí, recurso. né? Chega uma hora que chega. O meu não foi nem pandemia, foi antes da pandemia. Eu desenvolvi a síndrome do intestino irritável. E eu lembro que, assim, foi um processo muito difícil, porque eu fazia vários exames. Gente, eu tinha piriri. Desbiose intestinal. Eu tinha piriri e muita dor na minha barriga. Mas e assim, eu trabalhava na rua. E vira um transtorno, né? Porque você começa a ficar ansiosa de pensar que aquilo pode acontecer. Aí você fica naquele looping, um looping infinito, né? Não dorme, a porra toda. Sim. E aí eu fazia vários exames intestinais pra saber o que estava acontecendo. E era aqui. Quando eu descobri, depois de um ano que eu tive o diagnóstico da síndrome do intestino irritável, eu fui fazer um tratamento psicológico, terapêutico, várias coisas, osteopatia, várias coisas, pra entender qual era o gatilho pra dar crise. Então, como é que eu saía? Eu tinha que entender qual era o processo do meu corpo pra conseguir sair da crise sozinha. Hoje eu consigo. Tá vendo? Então, por eu exemplo, descobri meu gatilho também. Quando eu começo a ter dor, eu sei exatamente Mas só com onde terapia, dói. viu? Gente, só descobri com terapia. É muito louco, porque assim, por exemplo, eu sei exatamente onde dói. Quando começa a dor, eu falo, Aí eu começo a puxar, peraí, o que aconteceu? É isso. Foi aquilo. Aí ou eu vou lá resolver, ou eu tento me entender com o assunto. Eu falo, não vai dar pra ir lá Não vai resolver, rolar, filhinha. Então vamos resolver eu e você aqui, entendeu? Gente, Segue. Você vê como o autoconhecimento é libertador. ele exatamente. Né? Gente, vamos abrir aqui pra galera, quem quiser fazer pergunta, tá? A psicóloga tá aqui, gente. Então, vamos aproveitar. Se vocês tiverem alguma dúvida, aproveitem esse momento, né? Porque vocês vão ter informação, Nossa, tá cheio, hein? conhecimento. Já tem.
Já tem pergunta? Já. Uau! Olha como está requisitada a nossa psicóloga Gostei. Patrícia. Já tem. Vai, ó. Zanelli. Patrícia. Zanelli. Ah lá. Vamos às A perguntas minha internet tá então. ruim, mas vamos lá. Vamos lá, a minha tá boa. 4G, né? Brincadeira. Ó, Vamos lá. A primeira Vai lá. pergunta, vamos lá. Lau Andrade, quais os sistema não, filha, errei. Quais os sintomas de ansiedade? Tem um amigo que teve perda de amigo. cabelo por conta da ansiedade. O amigo. O Fala a amigo, verdade, esse você tá amigo, careca. hein? Tá ótimo, tá tranquilo. A gente fala do amigo também, se for mais confortável pra Isso me você. fez lembrar o programa lá do Altas Horas, Ah, do Serginho Groisman, o que sexo tinha lá da... a sexóloga. É, né? o meu amigo. Mas tranquilo, toma um vinhozinho com a gente, Fala aí. por A favor. ansiedade, ela se manifesta em 3 níveis, né? O nível cognitivo, que são os nossos pensamentos. Então, a gente começa a ter uma série de ideias ansiosas, do tipo, não vou conseguir, nossa, eu vou participar do podcast se eu falar besteira, e se nisso de eu falar besteira as pessoas verem que eu sou uma farsa e não gostarem de mim, e se de repente as pessoas que são meus clientes desistirem. Então, cognitivo, Sim. tá tomado pela ansiedade, Certo. né? Físico, que é tudo que a Tonice sentiu, Totalmente pode físico. sim, né, ter o estresse. A ansiedade, ela causa um estresse no nosso corpo É, fora muito do normal. alto. O né? estresse é veneno, cortisol altíssimo. Altíssimo. Cortisol começa a afetar, Dor, né, tudo, uma né? série de questões no nosso corpo físico e pode sim acabar, né? trazendo aí esses sintomas como queda de cabelo. É uma coisa que não é muito comum da gente ouvir falar na ansiedade, mas que está muito relacionado ao emocional. E o outro sintoma, né, a outra forma de manifestação da ansiedade, além do cognitivo e do físico, é o comportamento. Então, diante de tudo isso que eu pensei aqui do podcast, eu começo a me sentir mal, eu falo, isso é um sinal, eu não venho. Então, o meu comportamento é evitar, é fugir. Entendeu? Né? Fugir. Então, a ansiedade, geralmente, ela tá presente nesses 3 níveis. Certo. Então é isso aí, gente. Vocês têm sintomas parecidos com esse? É, tem que cuidar, né? Tem que cuidar. E a Cuidar, porque- ansiedade não Porque é... tudo reflete na saúde da Sim, gente, Sim, né? e acho que é importante, inclusive a minha página no Instagram, eu foco muito nesse tema ansiedade, porque é uma coisa que, né, todos nós vivemos. Mas a ansiedade, a gente não tem que eliminar a ansiedade, não devemos Ela faz fazer. parte Primeiro, que não é da possível, vida, né? Segundo, que não seria bom. Porque eu preciso estar em algum nível ansiosa pra estar aqui com vocês, senão eu Sim. chego aqui Sim. super relaxada, não falo nada com nada. Salve já. Eu preciso estar em algum nível ansioso pra eu me preparar, pra gente fazer a reunião, querer fazer isso aqui direito. Então, é positivo. A questão é a Na gente verdade, é o equilíbrio, né? gerenciar. É o equilíbrio. Gerenciar e o nível que isso É. é, né? O quanto Tudo isso te que afeta, né? Tudo que é demais faz mal, É né? igual medo. Se a pessoa não sentir medo de nada, ela se joga no precipício. né, Exato. gente? Pelo amor de Deus, não pode. Exatamente. Nós temos outra pergunta aqui da Lau Andrade, tá? Eu consigo me libertar de traumas antigos? Se sim, qual é o primeiro passo? Aí eu vou te dizer que terapia é o É a passo melhor. mais... É o primeiro. que Importante, mais vai dar certo, né? A gente consegue lidar com os traumas com mais suavidade. Não dá pra esquecer, né? Não dá pra tirar. Só que em terapia, né, num processo terapêutico, a gente começa a entender esse trauma, qual é o significado que ele tem na vida hoje e né, trabalhar ali uma forma de você aprender a gerenciar, a se tornar menos impactada por aquela situação. Mas também ter muita compaixão, muito acolhimento por aquilo que você passou, que Sim, te causou sim. dor e que vai estar com você, talvez, Por em alguns você momentos. e até pelo outro, né? Exato, exato. Sim, porque a verdade é que às vezes a gente passa por coisas que a gente precisa acolher, né? E às vezes esse próprio acolhimento de você entender que aquilo é uma parte da sua vida, mas não te define, não é tudo que Não você é o todo, não é tudo que você passou, Sim, é uma sim. experiência ruim, isso por si só traz uma leveza muito grande. Mas Isso.
É um trabalho, quando a gente fala de trauma, é um trabalho terapêutico um pouquinho mais De formiguinha ali, cuidadoso. né? E aí tem uma outra pergunta aqui da Liana Pigato, que eu acho que tem um pouco a ver com isso também, que é como é que a gente consegue, tem como bloquear estes gatilhos mentais, que na verdade, eu acho que faz parte do trauma, né? O gatilho, o que leva a gente, às vezes, a ter uma crise, ou deixar de fazer algo, ou nos bloquear, ele faz parte desse trauma, né? Pode fazer sim. Ou faz parte de uma caixinha sua lá, Sim. que quando sim. se abre, né, por exemplo, eu tenho uma crença de inadequação. Quando eu recebo um convite para vir para um podcast, essa caixinha se abriu e eu começo a pensar, eu vou falar bobagem, não vão gostar de Ai, mim. aí você arruma até desculpa, fala, ai, no dia não posso. Não Tem uma posso. reunião. O meu marido que fala assim, ele fala, ai, no dia eu não vou poder porque eu vou estar com gastrite. Exato. Gripaloi. Porque o que acontece? Isso que a gente tá chamando de caixinha preta são as nossas crenças e quando elas entram em cena, elas disparam pensamentos, sensações e a gente faz alguma coisa com isso, que é como a gente se comporta. Sim, né? que é o comportamento ali. Respondendo a pergunta, não tem como bloquear, mas tem como a gente gerenciar isso. E o que eu vejo na minha experiência no consultório é que à medida que a gente começa a gerenciar esses gatilhos, eles vão perdendo a potência. Então aquilo que era muito extraordinário pra mim começa a causar um desconforto, porém nada que Menor. me tira tão do eixo. Porque pensa assim, se eu evito sempre, então, sei lá, abriu minha caixinha lá da inadequação, aí eu dou uma desculpa, não venho. O que aconteceu com essa caixa? Ela cresceu. O feedback que eu dou pra mim mesmo é realmente, nem vai. Quando eu começo a gerenciar isso, enfrentar, isso vai diminuindo e vai perdendo a força. Meu, isso é muito que eu vivi, porque eu tive um trauma, né? E aí eu fiz uma hipnoterapia, depois eu fiz terapia mesmo. E hoje eu consigo passar pelo meu trauma, eu olho pra situação, ele tá ali. Só que eu não tenho mais a crise de pânico que eu tinha antigo. Porque isso é muito legal. a minha prima até brincava muito, falava, nossa, porque meu trauma era de vômito, né? Eu tinha muito medo de vomitar e de ver gente passando mal. Então eu não ficava perto de criança, não andava perto de criança dentro do ônibus, era coisa de louco. E Você aí já achava que todo mundo ia vomitar. exatamente. Só Eu começava começava a perder a respiração. aqui, eu já falava misericórdia, vai vomitar. E da onde veio isso, né? Então eu descobri da onde veio, era uma fobia. E aí, igual eu fui pra um barzinho com uma galera depois do futebol e passou uma mulher. Não, esquece, nem bebo. E aí é o seguinte, passou uma mulher passando mal, assim, eu olhei ela passando mal e eu fiquei olhando e aquilo pra mim foi tranquilo. Tá ali, eu sei que tá ali, mas eu consigo. Então, vai pra terapia. Nunca rolou, então, na adolescência, uns vômitos conscientes? É tipo, não tô legal, vou dar uma vomitadinha aqui pra continuar bebendo? Não rolava, então. Se rolasse, eu ficava sem comer o que eu vomitei há muito tempo. Batata. Isso não funcionava. A minha mãe, cara, ela passava mal. Ela descia as escadas e falava, coloca 2 salsichas aí que eu vou comer um hot dog. E eu ficava 2 semanas sem comer, gente. A minha mãe falou, ferve 2 salsichas aí que eu vou comer um hot dog. Você vê, gente? Sou super resolvida. E da onde que... também com isso. Então, eu nem um pouco. Mãe, desculpa, viu, pelas 2 salsichas. Bom, eu tenho uma aqui bem legal. Eu consigo manter um equilíbrio emocional 100% do tempo? 100% do tempo, Não, gente, é. só se você deixar de ser Quem humano, você é, né? Às vezes, se tiver algum paciente meu aí assistindo, com certeza vai falar, realmente, ela fala isso. Eu falo, olha, vem assim, contando uma história de eu tive crise de ansiedade, aí eu sofri, aí eu escuto e falo, então, isso só tem um significado, Você tá que vivo, você né? é ser humano. Tá ser humano. E não é um robô. Não Porque, é um robô e tá tudo bem. inteligência emocional não é eu anular as minhas emoções, pelo contrário, se eu aprender a ler as minhas emoções, manter elas reguladas, né? Então eu vou me afetar, mas eu não preciso agir a partir da minha emoção. Eu posso sentir, né? Esperar ela entrar num nível um pouquinho mais administrável para poder tomar uma decisão. às vezes, Olha, bateram no meu carro hoje, eu precisei desse equilíbrio, viu? Pois Não, e às vezes até... E eu não tive. E às vezes até questão de diálogo, por exemplo, né? Que a gente tava falando muito da comunicação, do diálogo.
Às vezes, se você deixa pra comunicar algo quando você tá muito nervoso, Não vai dar Não vai certo. não vai ser bom, né? É, não vai. Quando você entende qual é o seu time pras coisas, Sim, você sim. fala, opa, peraí, vou dar uma respirada ali, já isso. volto, e daqui a pouco a gente E E conversa. todos nós temos, né? Ó, tem esses pergunta pra caramba, momentos. vocês vão trabalhar até meia-noite hoje, viu? Não queria falar, não. Que legal! Muita pergunta. quando, Tem- quando boa. sei que preciso ir pra terapia por causa da ansiedade. Gente, vai sempre, vai sem ansiedade. Quando a Já que é pra ansiedade- evitar ela, hein? Quando a ansiedade estiver num nível que compromete a tua vida, tua qualidade de vida, teu trabalho, teus relacionamentos, tua relação com você mesma, é a hora de preciso de ajuda, né? Nossa, então pensando aqui, eu Ó. deveria ter ido há muito tempo. E a Edna, que fez a pergunta, a Edna Silva, ela fala aqui, ó. Ela faz a pergunta e depois ela conta, né, ó. Passei 1 ano trabalhando e tendo muitas mudanças na minha vida. Engordei 20 quilos com a ansiedade. Tamo junto. Também engordei. Pois é, que é o que a gente chama de fome emocional, né? Então, Isso é muito louco, Come né, por gente? prazer, né? Não, E não come- você não sabe nem o que você tá comendo. Aliviar. pra Comigo era regular as prazer. Eu não emoções. tinha prazer no dia, porque eu só trabalhava. Aí, a hora que me dava prazer era sentar Pode e tomar ser um café da tarde. Pode ser. E que Mas ficava é- até a noite, tipo Isso. assim. É. Nossa. Come, você não consegue parar, né? Você Não é come. necessidade, não é vontade. Porque Você não assim, sabe mais o que você tá comendo. porque a ansiedade, assim como qualquer outra emoção, é algo que acontece no nosso corpo, né? Então, pensa que emoção é igual uma onda no mar. Quando a onda vem, o que acontece? A gente dá uma chacoalhada, Sim. causa ali um desconforto. Se for uma onda muito grande, a gente toma um caldo, por É. exemplo. Sim. Já tomei alguns. Opa! Mas, gente, pensa assim. Depois da onda pesada, a onda zen. É, né? vem a marolinha, Vem a né? marolinha. Só que a gente se assusta É. muito com esse desconforto que a emoção causa e às vezes vai buscar estratégias como comer pra aliviar Que é um isso. conforto Que pra é um alguns conforto, também, né? exatamente. Pra mim, gente, é um super conforto. Eu amo comer, né? Ah, eu que sou taurina, né? Já como, já normal. Imagina com ansiedade. Vixe. Então a ansiedade pode sim levar a pessoa a ganhar peso, ou às vezes tem gente que não consegue comer, mas a grande maioria acaba descontando na comida, né? Todo esse desconforto. Nossa, tem uma boa aqui. Como sei se estou no meu limite? Às vezes meu corpo diz, para. Às vezes meu corpo diz para, mas minha mente diz, vai. Olha, só por essa pergunta, Workaholic, né? Brincando. eu vou te dizer que já tem algo aí que precisa ser compreendido. Tem né? algo Porque- tem algo errado que não está certo. Exatamente, né? Se seu corpo tá dizendo para, a sua mente tá dizendo vai, precisa entrar num consenso, e esse é um consenso que às vezes a gente tem que parar pra entender, né? É. Porque essa ideia de corpo e mente como coisas separadas não existe mais. Não existe mais. Não É uma existe coisa só. mais isso. Até porque né? você vai ficar doente e não vai conseguir fazer mais nada depois. Vai por mim, tá? Então, se o corpo tá dizendo para, já é um Já. ótimo sinal e o bastante pra Pra... Repensar. Mas tem muita gente que é muito acelerada também, né? A pessoa faz, é muito executora, faz. Aí, às vezes, o corpo não aguenta, né? A mente não aguenta e dá pane mesmo. Porque, gente, A gente é meio que uma máquina, né? Não, assim, não adianta exigir demais do, sei lá, de qualquer coisa que vai dar pane, vai dar pane. merda. Vai. É isso mesmo. a Gente, tem uma Bruna aqui, Bruna Bonilho. A Paty é maravilhosa. Ela tem o dom e o domínio da profissão. Me faz muito bem, somente agradecer. ela manda Que muito linda. fofa. Show. Obrigada, Bruna. Obrigada, Bruna. obrigada por compartilhar ela com a gente um pouquinho, né? Manda essa boa aí. Vamos lá. Vanilla Goulart. Eu sou transformista e sei o trabalho que dá para cuidar das coisas básicas. Vocês não acham que todo homem deveria passar por esse processo para entender por que uma mulher demora para se arrumar? Nossa, gente. Muito. Todos os homens. Todos. Inclusive, eu acho que os homens deveriam ser os que mais seguem esse podcast. Porque Pra eu acho entender que muito, podcast- eu também acho. Mandem Já seguem aviãozinho aí. pra todos os meninos. Pra Porque todo não tem
nada mais. Onde eles vão encontrar todas as Respostas, respostas né? do como a mulher. Vocês não queriam funciona. entender as mulheres? Tá aí, né? Sim, os homens, eles precisam entender o mundo feminino se eles quiserem se relacionar com as mulheres. Exatamente. Assim, não é. É uma complexidade que beira a música, né? É bonito, não é bonito? bonito. Eu vou falar, eu tenho orgulho de ser mulher, viu? Eu Porque- também. Eu adoro também mulher. tenho. Tudo bem que eu não gosto desses paranauê todo de ficar cheia de brilho, cheia de tatatã. É, Eu não gosto. Cada uma é do jeito que é, Só linda pode do ficar jeito que assim, é, Mas né? eu acho que é tão encantador, né? É Sim. tão musical, não é? Uhum. Mas eu acho que linka um pouco com o que a gente estava falando, né? Do histórico, do como a mulher foi, né, sendo vista desde que o mundo é mundo, também foi tendo um ganho, o ganho é a gente poder se expressar, a gente poder demonstrar mais fragilidade, demonstrar mais emoções. Sim. Eu acredito que os homens também são, né, muito emotivos ali no Sim, seu íntimo, mas sim. eles não se sentem libertos para expressar isso, Mas você né? sabe que eu acho legal que de uns tempos pra cá, né? Não sei de quanto tempo pra cá, eu comecei a perceber algumas coisas, por exemplo, alguns atores, inclusive, americanos e tudo, e aqui isso virou um pouquinho de moda. Dos pais, por exemplo, de meninas que se vestem de bailarina, que legal. deixam a filha maquiar. Sim. Eu acho isso muito legal. Lindo, né? É muito legal, porque é você É viver um pouco daquilo, né? Sim, né, isso. entender como sua mãe se sente, como sua esposa se sente, como sua exatamente. filha se sente, e viver desse universo um pouquinho é bom, né? Sim, com certeza. Eu acho que os homens, eles precisam mais do que Aí, nunca. Vanilla, monta um curso, meu, eu acho. Um dia como dos meninos se vestindo de meninas. Vanilla, Acho que vai ser sucesso. você vai ser uma das nossas próximas convidadas. Bora. Bora. Tem uma pergunta bem legal aqui. E pra mulher que está em um relacionamento abusivo, por onde começar? Buscando ajuda. Não é fácil estar num relacionamento abusivo. Precisa de uma rede de apoio, muitas vezes, para sair dessa relação. Busque ajuda de alguém que você confia muito, né? Alguém que te passa realmente segurança, de um profissional. Mas não passe por isso sozinha, porque é muito difícil, né? Você tem vamos lá, falando de relacionamento abusivo aqui. Os Sinais? Os sinais. Os A sinais gente mais... a gente falou bastante disso semana passada, mas eu acho que é importante a gente também ouvir da... uma psicóloga falando sobre esse assunto. Os sinais mais tradicionais, assim. Os sinais mais tradicionais, acho que é aquela forma mais sutil de proibições, que nem sempre são claras, do tipo, você não pode, não quero, mas aquela coisa de o homem tá sempre desencorajando a mulher, sempre querendo contradizer a mulher no que ela tá falando, né? Uma falta de incentivo, muitas vezes, para aquilo que é importante, que é valoroso. Que tem vários tipos de abuso, Sim. né? E tem algumas coisas também que você estava falando, né? Desencorajamento, ou às vezes o ciúme. Às vezes a pessoa pode entender até como um agradinho, uma coisa boa. Falar, ai, Tá com ciúme. Pois é. Na verdade, até a gente entender tem o que... grau e a disso. gente tem que entender também que existe relacionamento abusivo não só de heterossexual, né? Não, E tem não. muito, entendeu? Na verdade, A gente, gente, inclusive, existe falou disso também, relacionamento abusivo acho que é de entre pessoas. amigos, Entre entre mãe. pai e mãe, Nossa, entre... bem colocado, hein, isso daí. Existe relacionamento abusivo entre irmãos, né? Então, assim, Trabalho. qualquer né? relação que te provoque muito essa sensação de culpa, tudo você é culpada, tudo você é a que causa ali, né, um transtorno, é um sinal para parar e prestar atenção, né? Porque o relacionamento abusivo causa muito isso em quem tá sendo abusado, Sim, essa culpa. Né? Ai, ele não gosta mais de mim porque eu mudei, porque eu fiz o que ele não gosta, porque eu fiz o que ele Parte pra outro, tem bastante pediu pra não foto por aí. fazer. Né? Bom, é aquilo, né? Cada um sabe onde o calo aperta, mas
é bom parar e refletir, porque às vezes não vai fazer bem pra você, né? Mas Na o verdade, que eu vejo é que é um processo que precisa muito de apoio, né? Às vezes esse apoio não é de um psicólogo, mas às vezes de alguém que realmente vai ali pegar na tua mão e te ajudar de alguma a forma. enxergar, porque quem tá dentro de uma relação abusiva às vezes não consegue enxerga. Não, e nem percebe, né? Percebe. E às vezes a paixão, o amor fala mais alto e acaba que a pessoa vai Até ali. engasguei, gente. Não dá, né? Não dá. Não, mas é que às vezes também a pessoa próxima, ela até enxerga o que tá acontecendo no relacionamento Sim. do outro. Mas ela tem medo de falar ou de dar a entender e a pessoa falar, imagina, você tá louca? É. Né? Onde é que você tá enxergando isso, né? Isso é complicado, né? Dependendo Sim. do nível de consciência de quem tá sendo De quem tá sendo abusado. pode levar isso como uma ofensa, ofensa né? mesmo. Quer mandar a próxima? Aí tem uma pergunta aqui que, na verdade, a gente já respondeu, mas é pra dar uma pincelada legal. Quando sei que estou precisando de terapia, que é o mesmo caso de quando eu sei que estou... que a ansiedade já chegou num limite que precisa de tratamento, né? De terapia. Eu acho que é o mesmo... a mesma pergunta, mas eu acho que a gente pode reforçar, né? Sim, sim. Essa questão de procurar a terapia, né? A terapia ela pode ser procurada quando você está passando por um momento crítico e você percebe que você não está dando conta de administrar isso, você está precisando de ajuda. Às vezes a gente sempre tem, inclusive nós psicólogos, os nossos pontos cegos e ter alguém de fora, né, que tem essa competência, esse treinamento para te conduzir, vai ser um processo Sim. muito mais enriquecedor. Se você está passando por uma mudança importante também, você entende que fazer isso com apoio, com suporte. Se você percebe que você tem muitas dificuldades nas suas relações, com as suas emoções, né? Então, toda vez que sentir que tem um desequilíbrio ali ou tem algo que tá difícil de dar conta sozinha, a terapia é muito bem-vinda. Pelo simples fato de você querer se conhecer suas caixinhas pretas. Ter um momento seu, né? Gente, vocês sabem o que é você desabafar com uma pessoa que nunca vai levar aquilo contra você? A terapia Pois é um horário semanal seu com você só mesmo. Só exatamente. seu, gente. Eu costumo dizer que assim, quando a gente não domina tudo. A gente não sabe fazer tudo. E tá longe, E né, existem disso. pessoas que são especialistas naquilo. Né? Exato. Eu vejo o psicólogo dessa forma. Então, por exemplo, se eu sou educadora financeira, cuido de finanças, mas se eu tenho um cliente que não sabe lidar com dinheiro, não sabe lidar com finanças, quem que ele tem que procurar? Celinha, gente. É isso Ó, o mesmo. Se a pessoa, entendeu, tá ali tentando vender as coisas, não tá rolando, quem que ela tem que procurar? Denise, gente. Agora, se a pessoa tá com a cabeça confusa, tá uma merda, quem que ela tem que procurar? Patrícia. Entendeu? Cada um no seu quadrado. No seu quadrado. Não adianta eu achar que eu vou dar conta de tudo. porque a minha cabeça eu vou resolver minhas merdas. Não vai, cara. E tá tudo bem, gente. E eu falo assim, terapia é um investimento, né, tão legal. Em porque você, Em né? você, porque exatamente. quando que no Pensou junto aqui. Quando no nosso dia a dia maluco, você para pra pensar em você, se conhecer, entender suas dores, entender também suas fortalezas, porque isso é uma coisa importante de falar. A terapia não é só pra entender as dores, as dificuldades, é também muitas vezes pra ensinar as como é pessoas que eu a resolvo enxergarem isso, as né? suas forças. Exatamente. Até porque às vezes a gente foca muito nas dores, né? E não consegue ver as conquistas. Exato. Eu tenho muito isso. Minha terapeuta fala, Denise, você precisa comemorar as suas conquistas. E às vezes fica no automático ali, cara. E você fala, meu... Você até esquece, né? Você até esquece, aí vira uma coisa normal. E não é uma Não é coisa normal. Né? Então a gente precisa dosar isso. Então a terapia não tá longe de ser só as dores, enfim, né? Não, de jeito nenhum. É difícil você... Bom, pra mim é difícil ficar sem terapia, já falei pra minha terapeuta. Falar nisso, um beijo, Karina, né? Minha terapeuta, que muito... Ai, já que estão fazendo mexer, eu vou fazer. Beijo, Aline. que me aguenta. Aguenta essa né? encrenca Essa aqui, cabeça doida minha. Tem mais uma pergunta da Vanilla, Manda aí. tá? Já perceberam quantas mulheres sofrem no dia a dia com cantadas abusivas em redes sociais, trabalho e na vida e ficam quietas? Como agir psicologicamente sem travar? Ah, manda merda, né? Fala a verdade. Olha, dependendo da cantadinha, se for um elogio, você agradece e fala, ô, obrigada, beijo, amor. Não. Mas se não for legal, fala, ô, né, Amigo. dá um tempo aí, né? E Pelo aí? amor de Deus, não dá, né? Eu
acho que vai depender muito da situação, né? Não sei, acho que é uma resposta até que cabe a nós mulheres mesmo, né? porque depende do nível, né, de relação que você tem. Se for uma relação onde você tem ali, de fato, um contato, né? Uma Você liberdade precisa pôr limites. claro. Na verdade é que ele tá falando na rua, né? Quando a pessoa mexe com você ali, enfim, né? Ah, deve Porque ser é aquela algo... coisa de- Como Como é que faz, né? Os caras fazem assim. Que nojo. Isso é muito desagradável. É super desagradável. E teve uma vez limpar os dentes, que eu amigo, escutei... E tá tudo certo você odiar isso. Exatamente. Gente, né? Porque Eu não sei quem que foi não somos que ensinou obrigadas. pros meninos que isso era legal, gente. Não, e você vê às vezes comentários assim, tipo, em foto de mulher, os caras falando, eu vou, não sei o que, aí o outro embaixo, nossa, não sei o que. E aí vira aquilo, Eu como vou, se é ótimo, aquilo né? fosse algo vou. super Mas natural. infelizmente, né, gente, assim, não são todos os homens. É a cultura eu do não gosto dessa estupro, visão né? generalista, porque não são todos, mas existem Sim, homens que sim. são Nojentos, Nojentos. né? escrotos, né? É. Eu tenho um Instagram, meu Instagram profissional, e às vezes eu recebo direct, já tem o link lá do meu WhatsApp, às vezes eu já recebi fotos, né? Dos meninos peladinhos. Aí às vezes é aquele que nem compensa olhar a foto. Por que ele tirou essa foto, gente? Ele não percebe que tá ridículo. Pior foi uma vez, eu fui lá olhar e o marido do lado, o que é isso, Patrícia? Vai provar que Até você explicar, Falei, olha, eu também não sei, né? Gostaria de saber Amor. de quem é essa piroca. Melhor. Desculpa. De quem é. Então é lamentável, assim, a gente pode Gente odiar, do a céu. gente pode ter muita raiva disso, a gente sim. pode não gostar, porque se a gente não puder nem isso, Não ri né? não, meninos. Gente, pelo amor de Deus, vocês não façam isso, Ai, tá? por favor. Não manda E eu nudes. fico pensando, será que esse ser humano realmente acredita que ele não, vai sabe o que eu conseguir acho? alguma É alguma coisa? Eu acho coisa, é não gente é? que não tem amigo. Pra falar, pelo amor de Deus, não é legal, cara. Não, aí eu também vou ir para um lado um pouco mais patológico da psicologia, que eu acho que tem pessoas São nesse doentes. nível que são doentes. É. Que realmente É. são doentes, tem uma patologia ali mental bem instalada e que precisam de ajuda. Então é por isso que ele mandou a foto. Olha só, eu vou contar... Sabe que eu vou sou contar- doente, né? É o que eu fiz. Gente, Tem desconto. não foi uma cantada legal, mas olha o que eu já ouvi num barzinho. O cara chega pra mim e fala assim: você come ratos? Eu juro por Deus. Meu. Aí eu olhei pra vai minha dar amiga. isso? Onde eu olhei vai pra dar minha Onde amiga, vai eu olhei dar? pra minha amiga e fiz assim. Então você comeu a ratazana. Você acha? Aí o cara vem, porque você é uma gata. Ele deve ter inventado isso na hora, não é possível. Gente, Gente, não, é cada um. eu pegava só porque a piada foi boa. Ai, gente. Ai, Célia, só você mesmo, hein? Meu, você come ratos, ela que Você já acha? E eu, precisa de um house. nossa, gente, eu tô fedida. Manda um Mendes. Gente, olha. Gente, tá acabando aqui. Se vocês quiserem mandar a saideira, mandem aí. Tem assunto, né, gente? Tem. A gente dá risada, a gente brinca. Olha, Mas tem é uma assunto aqui. sério. Como controlar a minha ansiedade? Desconto tudo na comida. Eita! A comida que a ganha gente tava falando, sempre. né? A comida né? sempre ganha, viu? Sempre. Primeira coisa, para controlar a ansiedade, a gente precisa entender o que dispara essa ansiedade mais exaltada, assim, mais forte, né? Então, entender que tipo de situação, pessoas, que tipo de eventos mesmo que te deixa mais ansiosa já vai te dar uma boa parte aí do caminho, né? E tentar perceber, quando eu tô diante dessa situação, dessas pessoas, o que eu começo a pensar? Geralmente a nossa cabecinha começa a trazer. Eu falo que milhão não de- tem nada. Que ansioso é um bichinho criativo, porque pensa em É, tudo que em pode tudo. acontecer, das coisas mais improváveis. E aí começar a ponderar isso, né? Trazer isso para um lado mais racional
e tentar entender, mas qual é a probabilidade disso acontecer, né? Quando que foi que isso aconteceu? E se isso acontecer, o que de pior pode acontecer comigo? Sim. Porque às vezes... Às vezes é melhor enxergar o pior cenário e entender como é que você reagiria também, E às vezes o pior é super ok, né? Então, assim, aqui com vocês, o que pior pode acontecer? Alguém não ter gostado de alguma coisa que eu falei? Tá, mas isso é chato? Claro que é, mas... O que isso vai Mas nem mudar? Jesus Já agradou vai- a todos, pra né? agradar todo mundo, né, gente? Eu essa recebo isso máxima direto de na nem Jesus internet. agradou todo mundo. Então, assim, como eu lido com a crítica, vai fazer muita diferença no como a ansiedade me afeta. E isso é um processo, assim. Uma coisa que é importante ressaltar é que, à medida que você conhece seu gatilho, começa a perceber como que sua cabecinha funciona a partir desse gatilho. Tenta trazer isso para um lado mais racional e questionar de uma forma mais realista, você vai ganhando uma condição maior. Mas não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira Vai vez dar que uma isso escorregada. é não um tem jeito, treino. é. É igual E academia. é muito legal você falar isso, porque assim, eu trabalho com educação financeira e eu tenho muitos clientes que o gatilho, quando dispara isso, o gatilho dele qual que é? Comprar. Né? E aí vem o eu mereço, um não sei o que e compra. E aí depois vem a fatura do cartão de crédito, quase mata o nego, né? Então, assim, é importante a pessoa Aí entender. começa, vou comprar tênis e Shopee, tá? São os autossabotadores, né? E a pessoa entender qual é esse gatilho e como é que ela resolve isso na comida, no comprar, tudo, né? Porque tudo quando começa a te prejudicar de alguma forma, tem que ser olhado, né? Sim. Outra coisa, a gente precisa aprender a tolerar a ansiedade, né? A ansiedade não vai causar nenhum mal. Então, muitas vezes a gente come, ou a gente foge, ou a gente evita, porque existe uma sensação que é muito irracional mesmo, de que aquilo vai me fazer muito mal. E, na verdade, se você tolerar a ansiedade que você está sentindo, ela vai passar. Né? Então, quanto menos você se assusta na presença daquela ansiedade, menos poder ela tem. Aí você vai, diminuindo a caixa. Sim, mas tudo isso, gente, não é fazer amanhã, né? Não é dar água pro vinho, né? É um processo e é um treino. É igual a academia, né? Você vai pra academia, É hábito, né? uma semana sua perna vai estar definida? Não. E com o nosso cérebro é igual. A gente Às tem vezes que vai treinar, passar a vida treinar, lá e a perna treinar. não vai ficar definida. Não vai tá, ficar gente? definida. E tá tudo bem. Tá tudo bem. É isso, a gente tem que treinar. Só que as pessoas não têm essa paciência, né? De treinar, até que começa a perceber os ganhos. Você quer ir pra academia 3 dias e Já vem falar, não mudou nada, não vou mais. É igual a que... bom, Aí entra a autorresponsabilidade. tem muito assim, né? Projeto verão. Começa no verão. Puta, você começou no verão, cara. Você quer ter resultado no verão? Começa no inverno, baby. Entendeu? Você quer botar um biquininho treinando uma semana? Natureza Não também, né? dá. Começar a parar de comer no inverno, dá mais meu. fome, pô. Sacanagem. Aí você precisa ver qual que é a sua prioridade, né? Isso é muito importante. Que aí você vai também saber quais são os monstrinhos que você É, vai ter que enfrentar, né? Eu tô ali. Eu quero emagrecer, mas também, né? Se tiver uma pizza. Gente, olha. Uma vez na É aquela semana, que- tá eu tudo vou ficar bem, magra, viu? eu vou ficar feliz, sabe? Ai, Eu acho que eu vou olha, ficar feliz. Tá Dá tudo pra ter bem. as mesmas coisas? Dá pra ter as duas coisas? Cara, mas que sociedade chata que você não pode engordar. Que o povo fala, nossa, como você engordou? Vai Olha, no isso é médico. assunto pra outro podcast, Não né? é? O que vocês acham? Hashtag aí, hein, Vitor? Hashtag aí. Porque isso tem um peso, né? Eu na vejo. vida das mulheres. Não, muito nesse grande. podcast vocês vão ver eu chorando, Gente, certeza. não, é verdade. E isso que você falou é muito legal e acho que é um assunto que a gente tem que trazer uma hora também, Sim. né, pra falar dessa questão de... Peso. Não, acho imagem, que... né? como as de pessoas- estereótipos, né? Essa cobrança de que mulher tem que ser bonita, tem que ser perfeita, Tem que usar ser arrumada, maquiagem. tem que usar Não salto, pode fazer tem que isso. Não pode Não, fazer aquilo. gente, Gente, que coisa chata ser mulher, usar- hein? Eu vou falar, tem um povo no Instagram que eu juro por Deus que um dia eu ainda vou mandar um direct que me irrita. Mas você sabe Esse que eu negócio. vejo, assim, a gente não tem controle sobre tudo isso. As pessoas vão continuar fazendo isso. O que a gente tem que fazer é trabalhar em nós mesmos como a gente lida com todas essas críticas e essas cobranças, né? Porque, imagina, né? Se você for dar ouvido pra 100 mil pessoas que estão ali, a Denise que tem aí o seu Instagram mais bombástico, mais ou menos. cara, você não vai ter Ah, vida, né? Teve uma pessoa que perguntou assim pra mim, lá no direct. Você tem tique? Porque você pisca? Falei, não, isso é um bordão.
Isso é meu Gente, ela fez assim, ela charme. não tem que falar assim, ó. Gente, não é Isso meu tique, viu? charme. Foi uma vez lá fazendo stories, tal, fiz. Falei, que legal ficou. Aí pá. Gente, é só um bordão. Tenha pessoas que realmente são relevantes pra você e que aquela opinião É daquela válida. pessoa você vai parar e pensar e ponderar. Não é também que vai ser sempre aceita. A minha terapeuta fala isso, hein? Né? Mas agora, se você for se abalar com a crítica de todos, gente, a gente enlouquece. Não, a gente não tem vive. como controlar. Não dá pra mudar o mundo do jeito que ele é. É. Né? Mas As agora pessoas tem- vão continuar e aí assim. vem também de novo a porra do autoconhecimento. É entender o que te faz bem. Sim, O que te Né? faz bem. Se me faz bem ser gordinha, por que eu não posso ser gordinha? exatamente. Me deixa gordinha, cara. Me faz Ô, bem, sabe? Eu sou plus size mesmo. Andar de cabelo encaracolado, por que eu tenho que alisar Tá a porra do tudo meu bem. cabelo? Eu não tenho que ser o que vocês querem. É. Tem que ser aquilo que eu sou. É isso mesmo, é isso Entendeu? mesmo. De novo, né? Autoconhecimento, os valores. Sim. Se você tem essa base bem formada, não é que a vida vai ficar maravilhosa Não. e cor-de-rosa. É. Mas você, Uma hora pode ser que alguma crítica te incomode, mas você não Sim. pode deixar ela te derrubar. mas ponto. você não se afeta no mesmo nível que você vai se afetar se você não souber o que é importante pra você, o que você isso é quer pra verdade. você. Qualquer opinião vai Eu ter tive um muito efeito isso já. negativo. Eu já Então- passei muito por isso internet. E vou falar, meninas, se blindem. É isso. Porque hater existe de que verdade. Eu não tenho Estão dúvidas. nos olhando. Não tenho dúvidas. É, Eu mas não é cheguei verdade. nesse nível, Mas vai né, de chegar, fama. você vai ver. Já solta o seu Instagram Vamos pra chegar. galera aí, que a galera deve estar querendo te Isso, conhecer. Isso aí. O meu Instagram é psicóloga Patrícia Zanelli. Eu foco bastante lá nesse assunto de ansiedade, é o meu nicho principal ali no Instagram. E é isso, E me é sigam isso, lá. Patrícia. E ela volta, gente. A gente vai trazer ela de novo. Adorei, pra gente falar de adorei. assuntos Vai, mais ela vai. polêmicos, pra falar, trazer advogada, todo mundo junto, fazer uma roda. Vai, é dar, isso? vai dar bom, eu Vai, acho, eu hein? também acho. Você acha? Eu Bota acho. uma feminista ali também. O que Opa. você acha? Adoro. Aí Fogo vai no ser bom. parquinho. Fogo Bora. no parquinho mesmo. Então, mas ó, vou ser bem sincera. Meninas, todos, né? Não vou generalizar, não vou excluir gênero aqui. Segue a gente aí, se você achar que esse conteúdo é relevante. Clica no aviãozinho aí, dá um joinha, né? Se inscreve no canal, segue lá no Instagram. Elas pode tudo com demudo, tá? Da mesma forma que está TikTok aqui. também. TikTok, canal no YouTube, Instagram, vai sair vários cortes, Segue, manda bastante pras coisa, pessoas. manda pro amiguinho, tá? É importante, a gente faz isso aqui com todo o coração, então também ajuda a gente aqui a trazer conteúdo pra vocês, tá bom? Tenha uma boa noite. Tenha uma boa noite. Aqui, ó, nosso amigo pediu pra eu trocar de câmera. Tenha uma boa noite. O E diretor. tamo junto. Falei Tamo sério. junto, Tamo gente. junto. Obrigada pela presença de todo mundo. 2 horas praticamente de podcast, a gente tava falando disso. Caramba! O assunto A gente rola nem que vê o não tempo vê. passar. Isso é bom, isso é bom. Exato, e ó. Obrigada pelas perguntas, pela participação Exato. de todo mundo. E não se Segunda-feira esqueçam. que vem, tamo aí de novo. Não se esqueçam, segunda-feira, às 20 horas. Toda segunda às 20 horas estaremos aqui com mais um conteúdo pra vocês. E elas podem tudo. Valeu? É isso aí. Obrigada. Valeu, galera. Patrícia. Até Obrigada, mais. gente. Tchau, tchau. Beijo.